Boa tarde. Eu sou a Sayuri, né, uma das analistas de TI da MTI. A gente atua hoje na área de inovação e a gente tem como iniciativa fazer palestras mensais sobre diversos temas da área de tecnologia, informação e inovação. E uma das palestras que a gente trouxe esse mês é a do Fernando, que ele vai falar um pouquinho para a gente do que de como é a cultura de engenharia de software na Spotify. Fernando, é com você agora. Pronto, boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Todo mundo consegue me ouvir normal, né? Show. Então, a Sayuri me convidou hoje para tentar passar para vocês um pouco sobre o que é a cultura, como é que é desenvolvida a cultura de engenharia de software no Spotify. E eu achei bem interessante, porque a cultura é o que define o que nós somos, né? Ela é invisível, mas ela está aí e ela faz com que todos os processos funcionem sem a necessidade dos processos serem feitos. Mas eu vou começar falando um pouco sobre mim, para os que não me conhecem. Eu trabalho como software engineer no Spotify, aqui na Suécia. Eu me mudei para cá já tem uns 4 anos, mais ou menos, e durante minha carreira eu tive a oportunidade de estar trabalhando com diversas empresas, tive uma oportunidade muito grande de estar trabalhando com algumas empresas que trabalham com quantidade de dados imensa, então tem sido um grande aprendizado aí para mim. Dentre elas, a gente pode citar Unibet, Google, Candy Crush. Agora estão trabalhando com um projeto chamado Xvia, junto com o pessoal do MTI. Inclusive, esse modelo de engenharia de software, esse modelo de cultura, a gente está tentando com um projeto de implantação dentro do projeto MT Cidadão, aí no MTI. Se eu for comentar um dos projetos que mais foram desafiadores para mim foi quando estava trabalhando na King, que é a empresa que cuida do Candy Crush, porque, como a gente sabe, o Candy Crush, ele está no topo, já tem 5 anos, ele está no topo de Apple Store, Google Play, e os números são impressionantes. Então, esse foi um dos projetos, só para citar, foi um dos projetos mais desafiadores da minha vida. Só bem rápido aqui, o Candy Crush tem 293 milhões de usuários ativos mensalmente. Ainda hoje, depois de 5 anos, uma média de faturamento de 4 milhões de dólares por dia. Por que esse projeto foi tão desafiador? Uma quantidade enorme de eventos e dados foram gerados durante o processo de migração para o cloud. São 47 bilhões de eventos são gerados todo dia. E durante o processo de migração para o Google Cloud, foram 7 trilhões de eventos escritos em cloud em 6 meses. Então, são números que são bem impressionantes, e com o Spotify também não fica para trás, né? Nós temos uma base de dados de 108 milhões de usuários assinantes, mas uma base total de mais ou menos 214 milhões de usuários, se a gente conta também os free. Os principais concorrentes do Spotify hoje são a Apple Music, só para citar alguns, Apple Music, YouTube e a Amazon, com o Pandora, a Amazon Music, Prime Music. Então, um dos detalhes que me chamou bastante atenção no Spotify é como que o Spotify consegue se manter na liderança contra players que são as maiores empresas do mundo. Se a gente for verificar, são Apple, Google
e Amazon. Eles têm, a gente pode dizer assim, que eles têm dinheiro infinito, e eles não precisam fazer dinheiro com music streaming, mas eles fazem investimento massivo nessa parte, e enquanto a Spotify ele tem que estar lutando o tempo inteiro para estar sobrevivendo no mercado, para estar conquistando cada vez mais a base de usuários, e o interessante é que boa parte da razão do Spotify hoje estar na liderança é devido à cultura de inovação. Isso foi uma das coisas que me impressionou bastante quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar lá, é que tem inovação acontecendo o tempo inteiro, e eu vou detalhar mais na minha apresentação, certo? Que eu sou, basicamente, eu vou focar na cultura de engenharia de software, ok? Então, a primeira pergunta que todo mundo faz para mim quando eu comento que trabalho no Spotify é quais as linguagens, quais as metodologias, quais os processos, como que é feito, vocês usam Scrum, e a melhor resposta para isso é depende. Depende porque o Spotify começou basicamente como uma empresa Scrum, seguindo todas as metodologias, tudo bem estrito, de forma bem estrita. Porém, à medida que funcionou muito bem, mas à medida que a empresa foi crescendo, começou a perceber que dos processos do Scrum estavam atrasando o processo de desenvolvimento. Então, uma das soluções foi transformar todos os processos em opcional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada time tem a sua liberdade de escolher como quer trabalhar. Cada time decide quais as ferramentas e quais as metodologias funcionam. Então, os times, inclusive, eles são organizados e têm o nome de squad. E o que é o squad? Squad é um time multidisciplinar, auto-organizado, formado por mais ou menos 8 pessoas. Tem times maiores, mas esse 8 é um número mágico. A partir do momento que a gente vê que os times estão crescendo muito, já começa a pensar em dividir em 2 squads. Mas ele é multidisciplinar, por quê? Porque dentro dele tem todo o conhecimento necessário para que um produto ele vá para a produção. Ou seja, o time é responsável por todo o processo de desenvolvimento, do início ao fim de determinado produto ou funcionalidade. Design, desenvolvimento, monitoramento, deploy para produção, erros, evolução, etc. Então, tudo isso faz parte dentro do squad. Então, ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa ter todo o conhecimento técnico necessário para que esse produto funcione. E ele também é independente e ele é auto-organizado. Isso quer dizer que o squad define como quer trabalhar, o squad define o que fazer, como fazer e qual é a melhor forma de se auto-organizar para fazer determinada tarefa. É claro que isso não é feito de forma aleatória, por isso que, se vocês observarem aqui, tem uns limites aqui, que os limites são a missão, a estratégia do produto, curto prazo, objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo delimitam o que fazer, mas basicamente o squad é responsável por definir o que fazer, quando fazer e como fazer. Cada squad possui seu espaço próprio, quadros brancos estão para todo lado, porque o ambiente, é necessário um ambiente que estimule a colaboração. Colaboração é a principal chave, autonomia e colaboração, são as principais diretrizes, né, que movem o processo de desenvolvimento do Spotify. Se vocês observarem aqui, eu tenho um exemplo de como funciona o squad. Normalmente tem a área de trabalho aqui, onde
facilmente um desenvolvedor, um integrante tem acesso à tela do outro, sempre uma área de discussão, uma área para discussão e apresentações, e o quadro branco, basicamente, são os itens básicos de cada squad. Do outro lado aqui, a gente tem um outro exemplo de como é que funciona. Esse aqui parece ser um pouco maior, mas, basicamente nesse squad, tem todas as... o squad tem toda a condição necessária de desenvolver um produto e colocar ele em produção. Falar um pouco de autonomia. Autonomia é a força motora de todo o processo de desenvolvimento. Uma coisa que a gente percebeu é que decisões top-down, elas não funcionam muito bem. Por quê? Porque a gente quer pessoas que trabalhem de forma mais autônoma. E qual a vantagem disso? É que mais autonomia gera mais motivação e gera mais performance. Um profissional que tem autonomia de decidir como fazer, ele vai fazer de uma forma mais motivada e, inclusive, ele vai fazer de uma forma mais... Ele vai fazer com mais amor, ele vai fazer com mais energia. Só para ilustrar como as coisas funcionam, imaginem só que o CEO da empresa tem uma ideia que ele considera fantástica, porém, um squad, ele precisa convencer o squad a trabalhar, porque o squad tem total autoridade de dizer, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque nós somos os especialistas e você é o CEO. Você diz, essa ideia é fantástica. Nós, como especialistas, analisamos e dizemos, essa ideia não é fantástica, assim, por isso, isso e isso. Ou seja, para que as coisas funcionem, elas precisam ser exatamente explicadas onde queremos chegar, e não o que fazer. Claro, são autônomos, mas não independentes ao mesmo tempo. Se a gente pensar em autonomia, acho que a melhor forma de ilustrar é como uma orquestra, onde cada músico toca um instrumento diferente, mas todos de forma conjunta trabalham de uma forma necessária para os objetivos estratégicos da empresa. Então, cada squad é como se cada squad tocasse uma nota e eles compõem a música. Então, é feito alinhamento, comunicação, tem várias... A estrutura ela é feita para ser trabalhada com forma de comunicação, mas dentro de cada squad, dentro de cada squad, existem processos independentes, vamos assim dizer. Para manter um certo nível de alinhamento, é necessário certa estrutura. E quando a gente olha para a estrutura do Spotify, muito diferente da maioria das organizações hierárquicas, que eu vou dizer que a hierarquia é verticalizada, basicamente a estrutura do Spotify ela é meio, vamos dizer assim, ela é horizontal e meio desorganizada de propósito. Por quê? Porque a gente acredita que comunicação é muito maior do que estrutura. Ou seja, um exemplo simples é cada squads que têm um objetivo em comum, eles se organizam em tribes, nós chamamos de tribes. Esse desenho ele está antigo, o chapter ele não existe mais, antigamente, mas eu vou só detalhar para mostrar. Antigamente o chapter era um grupo de profissionais, vamos dizer, todos os profissionais web, então fazem parte de um mesmo chapter, eles têm o mesmo líder. Isso não funcionou muito bem, e hoje nós temos dentro do squad um líder, que é o Engineering Manager, que ele, na verdade, ele não fica acima da hierarquia, ele fica no mesmo nível de todos os outros profissionais do squad, mas ele tem uma função específica, que é a função de organizar, motivar e trabalhar com a parte de gerenciamento, com a parte de gerenciamento e comunicação, manter o squad funcionando. Um desenho que funciona muito melhor aqui
esse roxo aqui, que é o guild. Guild são, vamos dizer assim, a melhor forma de traduzir é comunidade. Comunidades que compartilham o mesmo interesse. Vamos dizer que essa guild aqui é a guild de web ou liderança, e normalmente tem eventos, workshops, tudo baseado nesse tema específico. Qualquer um pode participar. Eu não preciso ser desenvolvedor web, eu não preciso ser um gerente para participar da guilda de liderança. Mais ou menos assim, essa forma mais informal é como a estrutura do Spotify é organizada. Mas basicamente a gente pode dizer squads, tribos e comunidade. Para nós, comunidade é muito maior do que a estrutura. Como eu falei, comunidade muito maior do que estrutura. Autonomia, normalmente as pessoas costumam comparar autonomia com alinhamento, como dois extremos. Quando você tem muita autonomia, você não tem muito alinhamento. Quanto mais alinhamento você tem, menos autonomia. Na verdade, a gente costuma dizer que ela não é uma linha com dois extremos, mas na verdade ela é um plano de duas dimensões, onde um baixo alinhamento, se a gente tem um baixo alinhamento e baixa autonomia, quer dizer que ninguém sabe o que fazer, os profissionais estão perdidos, ninguém sabe o que fazer. Se a gente tem um alto alinhamento, quer dizer que o líder, normalmente, ele é bom em comunicar, mas comunicar o que precisa ser feito, mas se a gente tem uma baixa autonomia, ele também precisa dizer o que fazer. Isso é bem comum, bem comum em diversas empresas, principalmente em algumas empresas públicas também, as decisões de como fazer venham de cima. E isso é uma coisa que realmente não funciona no Spotify. E a gente tenta sempre estar nesse ponto aqui, que é ter autoalinhamento com alta autonomia. O que quer dizer? Quer dizer que o líder diz, precisamos fazer isso, e ele precisa ser bom em explicar por que estamos fazendo isso. Já o time de especialistas é quem define, ok, esse é o melhor jeito de fazer. Então, é assim que a gente tenta conciliar sempre autonomia com alinhamento. Só detalhando esse último quadrante aqui, é quando a gente tem baixo alinhamento e alta autonomia. Quer dizer que também cada um faz o que quer e ninguém não existe uma direção. Então a gente tenta sempre estar aqui nesse último com alto alinhamento e alta autonomia. Nós acreditamos que polinização é o processo que a gente chama, que é como se o processo de uma abelha, ela pega o pólen de uma flor e deixa em outra flor. Esse processo de polinização, nós acreditamos que é muito maior do que o processo de padronização. Primeira coisa que muitas empresas fazem quando começam a crescer vamos padronizar, vamos definir como fazer, vamos definir os processos, quais ferramentas utilizar. No Spotify a gente acredita que essa padronização não funciona muito. Como assim, Fernando? Se eu tenho o squad, ele é responsável por definir quais ferramentas utilizar. O que acontece é que algumas ferramentas, eu vou dar um exemplo aqui, React, Java, Git, nada impede de um squad usar SVN ou Erlang ou uma outra linguagem qualquer. Nada impede. O squad ele é independente, ele é autônomo para decidir isso. Porém, nós temos uma série de golden paths, que são os caminhos de ouro, né? Que se você seguir essa e essa tecnologia, você vai ter suporte desse time, nós já temos ferramentas com infraestrutura para dar o suporte para vocês nessas determinadas tecnologias. Eu vou só pausar um pouco a apresentação aqui para mostrar
Como funciona? Esse aqui é na parte de documentação da intranet. Nós temos aqui alguns golden paths. Então, se eu quero desenvolver uma aplicação machine learning, data engineering, já tem todos os passos necessários tanto para desenvolver e como fazer deploy. Ou seja, se eu seguir um golden path desse aqui, eu vou marcar aqui web, por exemplo. Se eu seguir um desses golden path, eu vou conseguir, no final, ter uma aplicação rodando e com um deploy em um servidor em cloud, eu vou conseguir ter uma aplicação funcional realmente. Então, na verdade, essa parte a utilização é o que faz o padrão. Então, a gente acaba tendo uma padronização mais natural, mais que não é forçada. Quanto a compartilhamento é muito maior que propriedade. Eu tenho prestado consultoria para algumas empresas e eu fico muito triste quando eu vejo senso de propriedade. Como assim? Todos os códigos-fontes são bloqueados e se você precisa de acesso, você precisa falar comigo, gerar uma ordem de serviço, falar com a ABC, justificar por que você quer ter acesso àquela determinada código-fonte que pertence a outro time. E isso desestimula a colaboração. No Spotify, a gente acredita que a gente tem um modelo de open source interno e a gente acredita que compartilhamento é muito maior do que propriedade. Por quê? Porque é muito difícil da gente imaginar uma situação onde eu tenho um time desenvolvendo uma coisa de uma forma isolada, que ele não vai precisar de outro time, que ele não vai precisar de uma outra ferramenta, que ele não vai precisar de uma outra funcionalidade. Ou seja, a comunicação é natural. Quando a gente vê quando vemos esses processos de criação de propriedades e bloqueios, a única coisa que a gente está fazendo é atrasando o processo. Um exemplo de como funciona, imaginamos que temos o squad A e o squad B. O squad A é responsável pela funcionalidade A, e o squad B é responsável pela funcionalidade B. Se o squad A precisa de algo que para ser implementado na funcionalidade B, ele vai normalmente o caminho normal, ele vai chegar para o squad B e falar: pessoal, preciso que isso seja implementado. Pode ser que o squad B não tenha tempo de fazer. Nesse caso, como a gente tem um modelo open source, o que é que o squad A faz? Ele vai implementar a funcionalidade em que ele precisa e pedir para o squad B revisar. Então, a gente trabalha com um modelo de code review. Então, eu consigo entrar no aplicativo do Spotify, sugerir uma nova funcionalidade ou consertar alguma coisa e pedir para o squad responsável revisar. Isso gera uma vantagem fantástica. Recentemente, eu copiei um scanner. Tem uma funcionalidade que você faz o scanner de música, que tinha no aplicativo, mas não tinha na TV. Eu precisava implementar na TV, eu entrei no aplicativo e copiei o código, não precisei falar com ninguém. E isso é fantástico, no meu ponto de vista. E, principalmente, pessoas são maiores do que tudo. No Spotify, a gente tem uma cultura de respeito mútuo. É comum a gente escutar, e eu mesmo realmente falei isso várias vezes, que meus colegas são fantásticos. Por quê? E é incrível como, considerando a quantidade de talentos que a gente tem na equipe, o quão pouco ego se tem. E isso é fantástico, porque a gente sabe que eu posso chegar para qualquer pessoa, qualquer time, pedir ajuda, e automaticamente eu vou conseguir ajuda. Isso é fantástico. As pessoas são muito, como posso dizer, são muito abertas, muito receptivas. E isso é o que faz, na verdade, a cultura. A empresa tem um foco muito grande em motivação. Esse é um exemplo de um e-mail enviado pelo Head of
RH, que diz que, oi, pessoal, nossa pesquisa de satisfação diz que 91% dos funcionários gostam de trabalhar aqui, 4% não. Isso enquanto em várias empresas isso seria bem valorizado, no caso do Spotify, isso não é satisfatório, é claro, e nós queremos consertar. Se você é um dos 4% que não estão felizes, por favor, entre em contato. Nós estamos aqui por vocês e nada mais. E depois essa pesquisa foi feita novamente, depois de 6 meses, e o nível aumentou para 94%. E é claro que o objetivo é sempre chegar a 100%. E quando a gente quando a gente começa a falar em pessoas, esse modelo, ele é um pouco assustador, vamos dizer assim. Porque imagina que eu tenho a responsabilidade de colocar um produto em produção que milhões de pessoas vão estar utilizando. O que acontece se eu quebrar alguma coisa? O que acontece se eu cometer algum erro? E erros realmente acontecem. É impossível a gente bloquear. Se a gente quer bloquear os erros de acontecerem, a gente simplesmente define processo e diz, não vamos desenvolver nada, vamos só dar manutenção e nada vai ser feito. Ou seja, 0 erros vão acontecer e olhe lá. O que é por isso que a cultura é bem simples. Assim que eu entrei na empresa, assim que eu comecei a trabalhar, um quadro que me chamou muita atenção, estava bem grande, bem na entrada. Nós não temos tempo para politicagem interna. E eu achei aquilo fantástico, porque e também tem uma cultura de não ter medo de falhar, não ter medo de errar. Por quê? Porque o medo ele acaba com a confiança e também com a inovação. Se eu tenho, se o meu erro é punido, eu nunca vou tentar algo novo. E, na verdade, a gente estimula através de um exemplo de como isso é mitigado, através de releases. Releases são feitos como parte da rotina, eles não são... não existe um evento de release. Os releases eles são feitos o mais frequente possível. Em alguns quando é necessário uma orquestração maior entre os releases, nós temos um conceito chamado de release train, onde, de repente, tem vários squads que desenvolvem várias funcionalidades e elas precisam ir juntos. Release train são... a analogia é como se fosse exatamente isso. Trens que passam de tempo em tempo, frequentemente. Vamos supor, existem 3 releases trains que vão durante a semana. Se uma funcionalidade não está pronta, o que é que acontece? Imagina que a funcionalidade A está pronta, a funcionalidade B está pronta, a funcionalidade C, mas a D não está pronta. O que é que acontece? A D, ela vai de qualquer jeito no release e ela é marcada com indisponível. Ou seja, a gente tem funcionalidades de release toggle, que a gente define se uma funcionalidade está disponível ou não, através de uma configuração, e ela também permite que a gente faça A/B testing. Claro, soa meio estranho, a gente vai colocar funcionalidade em produção que não está pronta. Soa estranho, mas ao mesmo tempo ela mostra erros de integração o quanto antes, ou seja, a gente consegue já ver em produção com a quantidade de usuários. Um outro detalhe é que, normalmente, funcionalidades elas não são lançadas para uma grande quantidade de usuários. Ela normalmente sai para 10%, 15%, 20% e vai crescendo incrementalmente. Ou seja, se algo dá errado, ela normalmente dá errado em uma funcionalidade específica para um grupo de usuários específicos, ou seja, é fácil de voltar. Então, com isso, por que isso? Porque a gente quer estimular o desenvolvimento. Então, tirando essa cultura do medo, na verdade, o estímulo é fale rápido, aprenda rápido e melhore rápido. Então, isso, ao invés de estimular que tudo saia certo, a gente estimula que falhas aconteçam e que os processos sejam revistos, que a gente aprenda durante esse processo.
Qualquer incidente, ele não é fechado quando a correção vai para o ar. O incidente ele é fechado depois que tem uma reunião chamada follow-up meeting, onde o objetivo não é identificar de quem é a culpa, mas sim o que a gente aprendeu e o que é que pode ser melhorado para que o incidente não aconteça novamente. Isso tudo porque a gente acredita que inovação ela é muito maior do que previsibilidade. E tem uma definição bem interessante, que eu considero o meu squad como um grupo de voluntários que está aqui para trabalhar no que ele realmente é apaixonado. Eu não poderia concordar mais. Por quê? Porque no momento que você contrata talentos de nível mundial, ele está ali porque ele gosta. Aquele profissional, que ele é um profissional de alto nível, ele está ali porque ele gosta, porque ele é apaixonado, porque ele acredita na visão. Por quê? Ele pode muito bem sair da empresa a qualquer momento para ir para uma Google, Microsoft, Apple, Amazon, ele pode ir para qualquer empresa. E por que aquele profissional de alto nível ele está ali? Ele está ali porque ele quer, ele está ali porque não adianta. O que a gente vê muito, e principalmente, eu diria, vou puxar uma linha aí para as empresas públicas. O que é que acontece? A gente vê sempre isso. Os funcionários, eles chegam bem motivados, eles são profissionais de alto nível que lutaram muito, estudaram muito para passar no concurso, e quando eles chegam, tem uma série de processos, uma série de regras que diz assim, olha, você não pode inovar, você não pode mudar, você não consegue fazer isso. Isso é desmotivante. Pelo contrário, a gente quer que aqueles profissionais que estejam lá, eles estejam lá os profissionais que estão no Spotify, eles estão porque eles acreditam na visão do produto, porque eles acreditam que a inovação ela é muito maior do que a previsibilidade. Um outro detalhe também que estimula a inovação, que estimula bastante a inovação, é Hack Days e Hack Weeks. Eu já vi algumas empresas que um evento, uma vez no ano, tem um Hack Day. Em um dia é muito pouco para se desenvolver alguma coisa. No Spotify, nós temos 2 dias na última semana de cada mês, onde é possível trabalhar no que você quiser, onde você investe aquele tempo para trabalhar em uma funcionalidade específica. Por que eu acho isso fantástico? Porque se você está trabalhando numa funcionalidade maior, você pode trabalhar 2 dias nesse mês, outro mês você trabalha mais um pouco, no outro mês você trabalha mais um pouco, e uma vez por ano tem um evento chamado Hack Week, onde a empresa inteira para trabalhar cada um nas suas ideias durante de uma semana inteira. Ou seja, muita coisa boa sai durante hackathons, Hack Weeks. Um exemplo é o Discover Weekly, surgiu de uma hackathon, ou seja, gera bastante vantagem, e a última hackathon que a gente teve, o último Hack Days foi segunda e terça agora. Eu vou mostrar só para vocês um exemplo do que eu desenvolvi durante o meu Hack Day, 2 dias atrás, que é um modo de economia de energia. Eu estava um pouco agoniado, porque toda vez que eu escuto Spotify na televisão, toda vez que eu quero escutar música na televisão, eu tenho que ter aquela luz imensa. E aí eu desenvolvi isso daqui, vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Volta. Pronto.
Isso. A ideia é como se a TV tivesse desligada, mas o Spotify tocando. Isso também economiza energia, economiza bastante energia com as televisões de OLED. A economia de energia é absurda. E um detalhe que eu coloquei aqui embaixo é um feedback que eu já recebi desse hack, que é Fernando, por favor, gere um pull request do seu hack. Eu vou adorar testar. Eu falo, beleza, isso, ou seja, mais pessoas já estão entrando nessa ideia. De repente, uma ideia que foi desenvolvida durante o meu Hack Day, ela vai para produção e vai para milhões de usuários. De repente, na próxima semana, essa funcionalidade já pode estar no ar. E isso é fantástico, gera uma inovação. Então, mas é claro que nem tudo são flores, a gente lida bastante com o dilema do crescimento, que quer dizer o quê? Caos contra a burocracia. A burocracia, ela vai permitir que tudo funcione como esperado, mas, compensação, ela bloqueia de uma forma muito brutal a inovação. Mais burocracia, inovação, num ambiente altamente burocrático, você praticamente não vê inovação acontecendo. Infelizmente, é a realidade de muitos governos, de muitas empresas públicas, e principalmente muitas empresas privadas grandes. Então, se a gente for escolher, se a gente tem que escolher entre o caos e a burocracia, é claro, é um dilema, né? Mas a gente tende a escolher pelo lado do caos, porque inovação é o que a gente precisa, inovação é o que faz com que a gente se mantenha vivo no mercado. E é isso. Mas, obrigado. Agradeço a oportunidade de estar passando um pouco dessa experiência. E dúvidas agora. Vamos lá, vou responder aqui algumas dúvidas. Primeiro, como é tratada a questão da autonomia versus a estrutura organizacional na questão de resolução de conflitos? Adriano Martins. Adriano, você quer falar um pouco sobre isso? Quer detalhar um pouco mais a pergunta? Vamos lá, eu vou responder. Como é tratada a questão da autonomia versus a estrutura organizacional? Ela é basicamente comunicação. É claro que a gente tem conflitos, acontecem, a gente precisa trabalhar, mas o que a gente vê é como essa ideia de que se eu preciso de uma funcionalidade, eu tenho que ir para aquele determinado time e eu tenho que convencer aquele time de que aquela funcionalidade ela é boa para mim, é boa para a empresa, é bom para o próprio time. É assim que a gente prioriza e a gente trabalha com autonomia contra a estrutura organizacional. Foi aquele exemplo do CEO. O CEO ele não consegue ter uma ideia e fazer com que aconteça, a não ser que ela convença de que aquela ideia estrategicamente é boa para a empresa. Já teve problema com burocracia de processo que atrapalhou de alguma forma a autonomia da equipe? Como lidariam com esses problemas? Na verdade, a gente tem quando a gente lida com parceiros. Eu trabalho na parte de televisão, na parte do aplicativo de TV, e a gente tem que lidar, de repente, com o lançamento, com a janela de lançamento do novo modelo da Samsung. Então, a gente precisa estar trabalhando sempre com tema de burocracia fora. Internamente, como o squad é responsável por todo o processo, normalmente a gente tende a limitar a burocracia que é aplicada. Esses hackathons possuem algum tipo de premiação ou também é voluntário? Para mim, o maior prêmio é uma funcionalidade que eu desenvolvi, uma ideia minha, está no ar para milhões de pessoas. Está no ar e, de repente, 50, 60, 70 milhões, você consegue monitorar 70, 80 milhões de pessoas. Para mim, esse é o melhor prêmio. Então, não é um evento. Um outro detalhe, o Hack Days não são eventos, é como se fossem direito de trabalhar no que você acha que é interessante.
Aline, estou migrando na diária. Como consigo uma vaga no Spotify? O bom das empresas grandes é que elas estão sempre contratando. Sempre, sempre, sempre. O processo seletivo, ele é longo. Eu acredito que o meu processo seletivo foi alguma coisa de 2 ou 3 meses de entrevista, mas, mas funciona. Estão sempre contratando. Inclusive, como o, a parte as pessoas estão ouvindo mais música do que nunca agora, não teve com o Covid não teve muito impacto nas contratações, para o Spotify, pelo menos. Quais são os maiores impedimentos, na sua visão, para a replicação de um modelo deste de uma empresa pública? Burocracia. Sendo bem rápido, bem fácil, burocracia, ego burocracia, ego. Acredito que esses dois. Passar essa etapa de burocracia é muito complicado. Convencer de que é necessário passar por menos uma estrutura mais horizontal do que vertical em empresas públicas que já vêm de anos nesse modelo é muito complicado. A boa notícia é que parece que muitas empresas públicas, tanto públicas, eu digo públicas, mas também é bom comentar que empresas grandes privadas funcionam do mesmo jeito. O que é que acontece? Elas já estão vendo e que elas não conseguem ser competitivas. Inclusive bancos, se a gente for observar, o Nubank é um exemplo disso. O Nubank, ele veio consumindo usuários dos maiores bancos. E os bancos, eles precisam se reinventar para poder competir com a startup, que tem menos burocracia e consegue entregar novas funcionalidades de uma forma mais rápida. Isso está acontecendo também no setor público. A gente vê várias iniciativas nesse sentido de desburocratizar para que tudo aconteça de uma forma mais rápida e consiga competir com o mercado privado também, entregar um serviço de mais qualidade. Mas é isso. Alguma dúvida? Oi. Acho que era isso mesmo, Fernando. A gente agradece a sua participação. Só para avisar para o pessoal que também a gente está gravando o evento e a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da MTI depois. Agradeço aí a participação de todos. Obrigada. Certo, pessoal. Um prazer estar compartilhando isso com vocês.